Pessoal, então começamos com o nosso laboratório 4. Deixa eu voltar aqui para a nossa página. Nosso laboratório 4 é a implementação de um divisor de frequência. Tá? E o motivo pelo qual a gente vai implementar o divisor de frequência, tá, é o seguinte. A nossa placa não é exatamente essa aqui, tá? Mas ela é uma Ciclone 2 da vida. Tá? As placas que a gente usaria normalmente no laboratório, não é exatamente isso aqui, tá? Mas é parecida com ela. E o que acontece é o seguinte, se vocês olharem, ela tem um cristal de clock de 50 MHz. Tá? A nossa também tem. Então o que acontece é o seguinte, ó, 50 MHz significam 50 milhões de pulsos por segundo. Né? 1 Hz é 1 pulso por segundo. Tá bem? Então, o que acontece é o seguinte, a gente usar 50 MHz é muita coisa, a gente não vai conseguir enxergar nada se a gente usasse a placa. Tá? Então, normalmente é para isso que existe esse laboratório, para a gente diminuir a frequência da placa e a gente conseguir enxergar os displays trocando, né, na hora que vocês forem usar o Neandra. Tá? Na prática, então, a gente não vai realmente precisar dela, tá? Mas a implementação dela continua sendo válida. Tá? Então, o que a gente quer fazer é dividir a frequência. Tá? A gente quer pegar uma frequência e dividir ela, ou seja, a gente quer diminuir a frequência. Tá? Em outras palavras, a gente quer aumentar um período. E para isso, a gente vai fazer um divisor de frequência, portanto, baseado em flip-flops. Tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês o início, tá? E como que a gente começa a fazer isso aí. Então, a gente tem aqui os nossos pinos, eu vou mostrar para vocês um pino de entrada. A gente tem um pino de saída. Tá? E aí, o que a gente vai fazer é o seguinte. Uma coisa que a gente ainda não usou nas nossas portas, mas que a gente tem aqui. Tá? A gente tem aqui nas nossas portas diversos tipos de elementos de sequenciais. Tá? Então, tudo que vocês leem aqui de FF é um flip-flop. Então, aqui a gente tem um flip-flop do tipo D. Aqui embaixo a gente tem um flip-flop do tipo SR. Tá? Então, a gente vai pegar um flip-flop do tipo D, mas por praticidade mesmo. Tá? E então a gente tem aqui o nosso flip-flop do tipo D. Tá? Vocês podem ver que ele tem como entradas o D, né? A nossa entrada D, e a saída Q. Tá? Então vocês podem ver que aqui especificamente ele não mostra o não Q, tá? Mas ele teoricamente teria o não Q aqui dentro também. Tá? Até porque o não Q ele vem de graça. Tá? Além disso, ele tem um clear, como vocês podem ver, CLR, e esse N, tá, vem de negado, tá, por causa da bolinha. Isso significa que esse clear ele é ativo em 0. Se a gente colocar 1, ele está desligado. Tá? E aqui a gente tem o preset, tá, que seria o set. Tá? Tipo o SR. Tá? A gente não chegou a ver como implementar esses pinos aqui numa célula sequencial, tá? Mas nesse caso aqui eles existem. Tá? E aqui a gente tem o nosso controle. Tá? Repara que ele tem um sinalzinho um pouquinho diferente ali, tá? Mas esse aqui é o nosso controle. Tá? Ou em outras palavras, esse aqui é o nosso clock. Tá, gente? Então o que a gente vai fazer aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer, é o seguinte. Inicialmente, o clear e o preset, a gente não vai usar eles. Tá? Então a gente vai simplesmente colocar eles em 1. Só lembra onde eles ficam. Aqui. VCC. Tá? Podemos colocar um VCC aqui. Tá? E um VCC aqui. Então, com VCC nesses dois caras, eu acho que a gente pode até...
Tá? Então, tá, não ficou bonito, mas enfim, funciona. Então, a gente tem o VCC aqui nesses dois, tá? O que significa que o clear e o preset vão estar ambos desabilitados, tá? Nesse primeiro D, a gente vai colocar também 0 ou 1, aqui tanto faz. A gente pode colocar então um VCC aqui. De início, tá? E na verdade a gente não vai colocar esse VCC aqui nada. O que a gente vai colocar aqui na verdade é o seguinte. A gente vai agora, a entrada entra no nosso clock, tá? Então a gente pode chamar isso aqui de CLK in, por exemplo, tá? E o que a gente vai fazer é adicionar aqui um inversor. Peraí, eu perdi o inversor aí. Ótimo. Tá. Tá, gente? Então eu vou colocar o meu inversor aqui dentro, tá? E nós vamos fazer essa seguinte arquitetura aqui. Tá? Vamos falar um pouco sobre isso, tá? O que raio está acontecendo aqui? Tá? A gente tem aqui um flip-flop, tá? E se vocês bem lembram da nossa aula teórica, o que ele faz é, sempre que a gente tiver um pulso de clock subindo ou descendo, né, o D passa para o Q. Deixa eu até tirar um print screen isso aqui e fazer assim. Tá? Então, o que acontece? Quando o clock sobe, tá? Quando a gente tem uma borda de subida, reparem, quando a gente está na parte baixa, tá? O mestre está funcionando. Quando a gente está na parte alta, o slave está funcionando. Né? Então, aqui o mestre funciona e aqui o slave funciona. Tá? Então, sempre que a gente tem uma borda de subida, o que acontece é o valor de D passa para o Q. Tá certo? Isso é o que acontece. O valor de D passa para o Q. O Q, por sua vez, tá? Se ele for 0, né, ele vai chegar a 0 aqui, vai virar 1 e vai virar 1 aqui de novo no D. Tá? Só que reparem, essa inversão aqui, tá? Essa inversão constante de valor não vai acontecer. Por quê? Porque o D só passa para o Q na borda de subida. Tá? Então, como a gente está usando um flip-flop, a gente não tem a transparência do latch que vai ficar girando infinitamente isso aqui. Tá certo? A gente vai girar uma vez por clock apenas, ou seja, cada vez que a borda sobe, o sinal gira uma vez. Tá bem? Colocando esse inversor aqui, o que vai acontecer? Se eu fizer uma onda assim, por exemplo, tipo aquela ali, tá? Certo? Então, supondo que esse aqui, deixa eu só apagar aqui. Então, esse aqui é o nosso CLK in. Tá? Então, é esse cara aqui, é esse cara. Tá? E agora, o que eu quero olhar é este ponto aqui. Ó. Tá? Então, este ponto aqui vai ser o meu S. Tá? Então, pergunto para vocês, gente. Supondo que o meu S comece em 0. Tá? Quando a gente tem essa subida do clock, tá? E agora eu vou colocar aqui, no caso, o meu D, né, é igual a 1. Correto? Até botar uma subidinha para deixar claro. Tá? O meu D, como eu falei para vocês, inicialmente vamos dizer que ele está em 1. Tá? Quando a gente tem o clock subindo, o D vai passar para o Q. Né? Então, neste caso aqui, a gente vai subir o valor. Né? Então, o S sobe porque o D, né, gente, passa para cá. Tá certo? Agora, o que acontece?
Durante todo este resto de tempo aqui do clock, o nosso S está estável, né? Porque a gente não tem transição aqui. Né? O flip-flop segura a coisa até este momento. Quando a gente tem essa nova subida, tá? O que a gente vai ter é que a gente vai ter essa volta, né? Então, reparem, o D estava igual a 0. Quando a gente teve a subida, né? Este cara passou para 1, se inverteu, virou para 0, este cara virou 0, né? E quando a gente tem essa subida de clock, esse 0 passa para cá, né? Então, nossa saída desce. E aqui na saída a gente fica até que a gente tenha uma nova subida, né? Durante esse tempo aqui, tá? Esse cara virou 0, né? Porque o 0 passou para cá. Esse 0 veio aqui, ele se inverteu, virou 1, chegou aqui e 1. Só que ele não pode passar de novo até o Q, até essa subida, né? Então nessa subida ele sobe de novo e fica estável, né? Ele sobe, passa para 1, esse cara fica 1, esse cara vai para 0, esse cara vai para 0, né? E por aí vai, certo? Então, em resumo, este inversor ele se inverte a cada borda de subida. Tá? Então, vocês podem ver aqui que a saída S, tá? Se vocês olharem para essa onda, tá? Ela teve a frequência de entrada dividida por 2. Né? Peguem essa frequência aqui. Ó. Né? Durante esse tempo aqui, nós temos uma onda. Durante este mesmo tempo aqui, a gente tem 0,5 ondas. Né? Tem só meia onda. Se a gente pegar, por exemplo, este período de tempo, a gente tem 2 ondas na frequência maior, e aqui, né, indo até o final, a gente tem, daqui, no caso, até o final, a gente só tem uma onda. Tá? Então, o que aconteceu é, a nossa frequência caiu pela metade, tá? Nesse estágio. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, ó, voltando ali para o nosso quarto, se a gente pegar, deixa eu botar isso aqui para o lado esquerdo, este mesmo cara agora, tá? E colocar aqui do lado, pode até fazer assim, ó, e eu ligar este cara aqui, tá, gente? E agora eu vou pegar essa saída e ligar aqui. O que a gente tem é o seguinte, ó. O nosso clock, ele entrou aqui, né? E nessa inversão, o clock de entrada caiu pela metade, e aqui a gente dividiu pela metade de novo, né? Então ele caiu 4 vezes da entrada até a saída. Então, peraí que eu tive algum problema. A instância 2. Deixa eu só fazer assim para ver se resolve esse primeiro problema. Ok, a gente tem problema na instância 1 ainda, só preciso descobrir quem é a instância 1. Estão vendo a instância 1 aí? Instância 5. Não consigo. Estou tentando deletar o VCC agora. VCC.
Pelo menos ele não está reclamando de alguma instância errada aí. Ai, ok. Tá, gente, assim, a princípio isso aqui não tem problema nenhum. Ou pelo menos eu não estou conseguindo ver o problema da DFF. Esse aqui. Instância 4. Ok. Como não amar o Quartus, né? Tá, a gente estava com alguns problemas aí de instâncias, tá? Aparentemente foram resolvidos. Fiz umas ligações, ficou meio feio aqui, tá? O ideal é que vocês façam um pouquinho melhor, porque vocês vão precisar de várias instâncias dessas aqui, tá? Então, só para mostrar a simulação disso aqui, tá? A gente tem o nosso clock in aqui e o nosso clock out. Neste clock in eu vou colocar um clock genérico aí de 40, tá? Então dá para ver aqui o nosso clock, né? E rodando isso aqui, vocês podem ver o seguinte, ó. O nosso clock in aqui, então, deixa eu dar um print screen disso aqui e voltar outro print. O que a gente tem aqui, tá? Ó, aqui a gente tem uma onda, então ela sobe e desce, né? Então essa seria uma onda, tá? Aí depois nós temos aqui uma segunda onda, até, sei lá, aqui, por exemplo. Então, a onda resultante que a gente tem, né, ela vem aqui e só termina aqui, né? Então, se a gente pegar todas as ondas aqui de cima, né, a gente tem 4 CLK in para uma pin name ali, né? Certo? Então, o que aconteceu? A gente pegou a entrada que tinha uma frequência aí que a gente até viu ali, né? Era de 40, acho que era mega, tá? E a gente dividiu ela para uma frequência que tem, vai da, aqui eu não estou no quarto agora, vai daqui até aqui que eu suponho aí que seja 10 MHz. Tá? Então, fazendo esses estágios, a gente conseguiu realmente dividir por 4 o clock in, né? Então, o que acontece, gente? A placa de vocês, deixa eu até zerar aqui. A placa de vocês, a placa de vocês, ela funciona a 50 MHz, tá bem? Então, vocês têm que trazer estes 50 para aproximadamente 1 Hz, certo? Então, vocês têm que dividir por 50 milhões. Ok? Então,
Eu dividi por 4, tá, nesse laboratório. Vocês têm que dividir por 50 milhões o clock de entrada de vocês. Tá? O que é o bom? Tá? Como vocês cada vez vão dividir o resultado por 2, vocês vão fazer uma divisão exponencial. Tá? Qual que é o lado ruim? Vocês vão precisar de muitos estágios aí. Tá? Dica, vocês vão precisar de mais de 20 estágios. Tá? Então, este laboratório, ele é relativamente simples, mas ele é bastante braçal. Tá? Em que vocês têm que fazer esses estágios aqui que eu fiz. Tá? Reparem, o estágio é sempre o mesmo, tá? Mas a maior dificuldade que vocês talvez tenham é realmente em calcular quantos estágios vocês vão precisar. Tá? E aí, qual é a minha dica? Tá? E prestem atenção que essa parte é importante. O Quartus, tá? Ele não vai conseguir simular todos os estágios que vocês colocarem. Então, a sugestão que eu faço para vocês é o seguinte: por exemplo, a cada 5 estágios, vocês coloquem uma saída. Tá? Coloquem uma saída a cada 5 estágios, tá? E depois simulem e me mostrem ali que vocês conseguem dividir a frequência até onde vocês conseguem. Tá certo? E esse é então o laboratório do divisor de frequência. Dúvidas com relação a ele? Alguém? Não? Então tá, gente. Esse é o nosso lab da semana que vem. Tá? Na quarta-feira eu apareço aí de novo e aí eu vou estar aí online de maneira síncrona para tirar alguma dúvida que vocês tenham aí desse laboratório e dos passados. Certo? Então tá certo, gente. Até quarta-feira.